Louvado seja Deus pela tua vida. Você que chegou até aqui este vídeo, por este tema, estende a tua mão. Hoje eu tenho uma mensagem da parte de Deus para compartilhar diretamente com o teu coração. Você que não me conhece, meu nome é Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida. Motivo de alegria, mais uma oportunidade que Deus assim nos concede. Hoje neste vídeo nós estaremos nos aprofundando acerca dos mistérios do céu. Quero estar compartilhando contigo uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, a partir do capítulo 6 e o versículo também 6 em diante. Uma passagem muito conhecida por nós, que tem por título e tema O Homem da Mão Mirrada. Assim nós estaremos nos aprofundando e eu te convido a assistir esse vídeo. Você que não é inscrito, está chegando novo no canal, peço que se inscreva. Você que já é inscrito, nos ajude curtindo, comentando, compartilhando. E assim, juntos, nós estaremos propagando a palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e venha assistir o vídeo. Este milagre, ele é relatado nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas o que me chama a atenção é que todas as vezes antes dos discípulos, antes destes homens começarem o seu relato sobre a história, sobre os milagres de Jesus e assim deixar registrado para que nós pudéssemos ter a oportunidade de aproveitarmos, de nos deliciarmos, de crescermos espiritualmente através das Escrituras. Todas as vezes que antes este milagre, os discípulos ali estão relatando que era um dia de sábado e os discípulos estavam com fome. E a Bíblia diz que agora alguns dos discípulos, todos os evangelhos vão dizer, os 3 primeiros vão dizer sobre esta passagem, que agora num dia de sábado os discípulos estão com fome e começam a apanhar espigas. E alguns dos fariseus, olhando, apontaram: não é lícito apanhar espiga no sábado, não é lícito fazer tal coisa que vocês estão fazendo. E Jesus, com toda a sua sabedoria, Jesus com toda a sua autoridade, mandou eles consultar as Escrituras. O que tinha feito Davi no mesmo dia de sábado, quando assim estava com fome? E assim Jesus estava dizendo para eles: como que nós não vamos fazer o bem no sábado? Se vocês porventura tiver alguma ovelha, tiver algum gado que caia dentro de um buraco, que precise beber uma água, vocês não estenderão a mão, vocês não trarão água ao seu animal? Quem dirá um homem que vale muito mais do que um animal? E é neste cenário, é neste contexto que o milagre acontece sobre a vida deste homem que agora a Bíblia vai dizer que tem uma das suas mãos mirradas. E eu te convido para nós nos aprofundarmos a história deste homem. A Bíblia nos diz no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 6. E aconteceu também em outro sábado que ele entrou na sinagoga e ensinava. E havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada, ou seja, mirrada. E os escribas e fariseus observavam se ele o curaria no dia do sábado, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: eu quero vos perguntar uma coisa. É lícito no dia de sábado fazer bem ou fazer o mal? De salvar a vida ou de destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi restaurada, sã como a outra. E eles ficaram cheios de furor uns com os outros, conversavam sobre o que eles poderiam fazer com Jesus. Irmão, este vídeo não é a caráter de nós estarmos debatendo sobre a guarda do sábado, sobre denominações que têm esse costume de guardar o sábado. Este vídeo nada tem a ver
com lei. Este vídeo nada tem a ver com liturgia. Este vídeo tem a ver com graça, com dom gratuito da parte do Senhor Jesus Cristo, assim quando Ele nos encontrou. E da mesma forma que Ele encontrou este homem da mão mirrada, Ele tem, aleluia, o desejo de encontrar a tua vida. Ele assim tem nos encontrado e assim tem sarado as nossas necessidades. Assim tem mandado que nós estendemos a mão e Ele entra com a providência. E assim juntos nós estaremos nos aprofundando. A Bíblia nos relata que neste sábado, Jesus está em uma das sinagogas, ele está ensinando a palavra de Deus, ele está fazendo exposição das Escrituras. A Bíblia também nos diz que agora os fariseus, toda essa corja, eles estão agora prestando atenção, eles estão cuidando cada passo que Jesus assim pode dar. Eles estavam buscando uma ocasião, como sempre buscaram, desde o início do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Eles sempre buscaram ocasião para prendê-lo, para acusá-lo de blasfêmia, para acusar de atrocidades, a qual Jesus vem para nos libertar. Jesus vem para quebrar os paradigmas. Jesus vem para quebrar aquilo que eles tinham como lei. Porque quando nós adentramos a palavra de Deus e nós vemos o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João no capítulo 5, Jesus está no versículo 39 repreendendo os escribas, os fariseus, os saduceus, toda esta corja de religiosos. Jesus estava repreendendo. Jesus disse: examinai as Escrituras. Jesus estava dizendo que eles não examinavam as Escrituras, eles achavam que seguiam a lei de Moisés, mas se eles seguissem verdadeiramente a lei de Moisés, eles iam saber que Moisés tinha relatado que Deus levantaria o Messias e que Jesus Cristo era o Cordeiro, Jesus Cristo era o Messias, mas como eles não entendiam nada de Bíblia, não conseguiam compreender a grandiosidade do ministério de Jesus. E a Bíblia diz que agora eles estão com os olhos sobre Jesus. Eles estão atenciosos, cuidando um tropeço, um equívoco de Cristo. E assim a Bíblia também nos diz que existe um homem que está dentro da sinagoga. E eu quero que você entenda algo. A história nos conta que as sinagogas elas tinham como se fossem os porteiros que tem nas nossas igrejas hoje em dia, mas estes porteiros responsáveis pela entrada do povo, eles tinham uma missão específica, porque quem é conhecedor da história, quem estuda sobre a sinagoga, estuda sobre a liturgia, aleluia, do culto deles, das reuniões das sinagogas, sabe que quem era imperfeito, quem tinha uma deformidade, uma deficiência física, seja qual for o tipo de deformidade, esta pessoa ela era impedida de adentrar ao templo. Esta pessoa ela era impedida de adentrar a sinagoga. Ela não podia prestar o seu culto. Ela ficava de fora, porque ela não tinha voz e não tinha vez. Por quê, Lucas? Porque os judeus eles tinham como pecado. Porque a palavra de Deus diz que Deus visitava entre a terceira e a quarta geração a maldade dos homens. E quando eles viam alguém que fosse deficiente físico, quando eles viam alguém que sofria de alguma enfermidade hereditária, seja qual for, eles atribuíam aquela deformidade, aquela deficiência como pecado dos seus pais. Como assim, Lucas? A Bíblia também nos diz, se não me falha a memória e salvo o engano, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João no capítulo 9, aquele cego de nascença, já era algo tão introduzido dentro da mentalidade, dentro do coração do judeu, que quando os discípulos viram aquele cego, eles perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim cego? E Jesus disse: nenhum nem outro, mas para que seja glorificado, para que seja conhecido as obras de meu Pai. Então, esta era a mentalidade dos judeus. E já que nós estamos tocando neste assunto, eu não posso deixar de falar. Esta é a mentalidade de muitos crentes que estão no nosso meio.
Quando Deus assim escolhe quem vai passar pela prova, quando Deus escolhe alguém para levar ao deserto, para aperfeiçoar o coração do servo, aperfeiçoar o coração da serva, e Deus escolhe pessoas especiais para levar ao deserto. Muitos de fora, ao verem a necessidade, ao ver a dificuldade, Deus apertando na financeira, Deus apertando no seu lado financeiro, Deus apertando no seu lado da saúde, Deus apertando, Deus moldando o crente mesmo, a prova é demais. E alguns que estão de fora, que têm a mentalidade dos judeus de antigamente, dizem, está passando por isso porque está em pecado, Deus está assolando porque existe pecado escondido. Não, meu irmão, esta mentalidade nós temos que tirar fora das nossas congregações. Se porventura nós estamos sendo provados, é para futuramente nós sermos aprovados por Deus. Então esta mentalidade de o crente quando está na prova, quando está passando por dificuldade e está em pecado, devemos tirar do nosso meio. Devemos entender que Deus escolhe pessoas especiais para levar ao deserto. E aqui a Bíblia diz, a história nos diz que estes porteiros eram responsáveis por estarem à entrada da sinagoga. E eles tinham a missão de fazer como se fosse uma revista minuciosa. Como assim? Eles precisavam entender quem era impuro, tinha um defeito, não poderia adentrar a sinagoga. E eles eram responsáveis, sim, deixar entrar só quem era são, só quem era perfeito, só quem era bom aos olhos dele. Mas Jesus disse que veio para as ovelhas perdidas. Jesus também disse, aleluia, que ele vem para os doentes. Jesus vem para os pecadores. Jesus não vem, meu irmão, para quem é perfeito. Jesus não vem para quem é santarrão, para quem coloca a Bíblia debaixo do braço e está enganando a meio mundo, enganando até a si mesmo. Não. Jesus não é esta falsa religiosidade, esta falsa santidade, não. Jesus vem para quem bate no peito e diz, eu sou pecador, e faz a oração do publicano. Senhor, eu não sou digno de levantar os meus olhos ao céu, mas perdoa os meus defeitos. Jesus vem para este tipo de gente. Se porventura eu falo com alguém perfeito neste vídeo, desculpa, irmão. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é só para quem é pecador. Esse vídeo até pode parar. Se você é perfeito demais, nem precisa assistir até o final. Mas aquele que é pecador, aquele que tem a sua, aleluia, as misérias. Senhor, eu tenho as minhas misérias expostas. Eu necessito da tua presença, do teu perdão todos os dias. Esse sim, eu quero que você assista até o final. E a Bíblia diz que depois desta revista, que passava só quem era perfeito, oh glória! Assim eles prestavam o culto. E Jesus estava dizendo, eu quero misericórdia. Se vocês soubessem o que é misericórdia, vocês fazem muito sacrifício. Vocês têm bastante, vocês matam bezerro, vocês matam cordeiro, vocês fazem a aspersão do sangue para justificar, para purificar. Mas se vocês conhecessem de fato que eu quero misericórdia. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que sacrifica muito, mas tem pouca misericórdia. Tem gente que sacrifica muito, mas não olha a necessidade do próximo. Tem gente que faz muito sacrifício, está dentro de uma liturgia, está dentro de uma denominação, está dentro de uma religiosidade. E eu sinto em te dizer que a religião, ela afasta as pessoas. Como assim, Lucas? A religião, vocês não são religiosos, vocês não são crente. Eu detesto esta palavra crente, irmão, me perdoe. Crente qualquer um é. Crente é aquele que acredita em todas as coisas. Ele acreditou em alguma coisa, crente. Nós temos uma expressão, crente até o diabo é, irmão. Nós somos lavados, remidos, purificados pelo sangue de Jesus. Nós somos convertidos, salvos pela graça. Nós somos, aleluia, nós não somos religiosos. A religião, ela afasta. A religião, ela seleciona, ela separa. E nós, quando lemos a Bíblia, nós vemos isso. A religião separando as pessoas. Quem é diferente não pode ficar perto. Quem tem algum problema não pode ficar perto. Quem é doente não pode ficar perto. A religião, ela afasta as pessoas. A religião, ela faz isso. Então muitos hoje, ainda no nosso meio, são religiosos. Aquele que é diferente
tem que ficar excluído. Aquele que sobressai, que Deus está usando mais, tem que excluir, tem que botar para fora. A religião, ela torna, aleluia, pessoas perseguidoras de outras pessoas. Olha quando nós vimos a religião do Estado Islâmico, persegue pessoas que pensam diferente, e outras religiões, até no nosso meio, irmão, não sou hipócrita, tem crente que acha que é melhor do que os outros, que persegue os outros, intolerância religiosa, não, nós somos educados, irmãos, nós pregamos esta palavra aqui, ó, Bíblia, que é amor. Se alguém não professa a mesma nossa fé, nós não ofendemos com palavras, não. Nós apontamos as Escrituras, que a verdade nos diz que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não existe outro caminho, irmão. Nós não nos rendemos à idolatria, nós não acreditamos em santos, nós não acreditamos nesses caminhos alternativos, mas não é com falta de respeito, irmão, que nós vamos introduzir o amor de Deus dentro do coração das pessoas. Não é você apontando para o espírita, dizendo, ei, vai para o inferno. É uma verdade, mas precisa ser brandada pela palavra. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, ou seja, a religião, ela forma pessoas truculentas. A religião, ela forma pessoas com a mente cauterizada, com o coração fechado. Isto é o mal do século, a religião. E aqui este homem, a Bíblia diz, glória, eu não quero ser muito extenso. A Bíblia diz que este homem está no cantinho, escondido. Este homem da mão mirrada, ele deve ter passado por esta revista, mas escondeu, conseguiu dar um jeito, porque ele precisava de um milagre. Ele precisava trazer adoração, independente do que os homens diziam. Se tem deformidade, não pode adorar. Ele conseguiu burlar em certa parte, ele conseguiu burlar esta revista minuciosa. E está agora dentro da sinagoga. A Bíblia diz que está num canto, escondido ali, talvez com a sua mão escondida, coitadinho, está ali. Senhor, tem de misericórdia da minha vida, Pai. Tu sabe, Deus, que a minha mão direita está ressecada, está atrofiada, a minha mão está mirrada, Deus, e eu preciso sustentar minha família, eu preciso trabalhar, eu não estou conseguindo, Senhor, porventura a Bíblia não diz, mas me permite pensar assim, este homem não estava conseguindo pegar a enxada para trabalhar na agricultura, este homem não estava conseguindo fazer as suas atividades domésticas, trazendo o sustento à sua família, porque ele tinha este defeito, este problema. A Bíblia não diz se nasceu assim, a Bíblia não diz se ao longo dos anos ele ficou assim, a Bíblia não diz nem quantos anos ele tinha, nem o seu nome. Mas a Bíblia diz que ele precisava de um milagre. A Bíblia diz que este homem está orando a Deus e está na sinagoga, porque sinagoga, igreja é lugar de adoração, igreja não é lugar para ficar batendo perna, igreja não é lugar para estar vendendo carro, vendendo bicho, vendendo coisa arada, não. Igreja é lugar de adoração, culto racional é culto a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Igreja não é lugar, aleluia, de politicagem, igreja não é lugar, aleluia, de trazer coisas lá do mundo para adentrar aos altares do Senhor. Igreja é para prestar culto de adoração. Igreja é para prestar culto racional. Fica aqui, irmão, meu recado. O que nós estamos fazendo nas nossas igrejas? Eu não digo, quando eu digo as nossas igrejas, não digo a minha denominação apenas. Eu digo todas as igrejas que professam, que servem a Cristo. O que nós estamos fazendo com as nossas igrejas? Igreja é lugar de culto. Igreja é lugar de sacrifício. Igreja é hospital que reúne pessoas doentes, mas que querem ser reabilitadas. Igreja, aleluia, é para pessoas que confessam seus pecados e estão ali porque precisam da misericórdia. Igreja, irmão, não é para nós botarmos a Bíblia debaixo dos braços e vestir uma carapuça e começar a enganar meio mundo no nome de Jesus. Não, isso não é igreja. Isso vai causar muita dor e muita surpresa naquele dia, irmão. Então abre o teu olho, você que está me escutando aí, que está com os pés meio embaraçados, que está com os caminhos meio enrolados, abre o teu olho, presta atenção, Deus está falando contigo. A Bíblia diz que agora, aquele que está excluído, no versículo 10,
Jesus olha para ele com misericórdia. Jesus sabia que ele estava lá. Jesus sabia os pensamentos dos fariseus. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece o meu coração. Jesus conhece as necessidades do seu povo. E agora estão lá os fariseus com os olhão regalado. Vamos pegar agora. É agora que nós vamos pegar. Até me veio à mente agora o coração. Quem sabe, aproveitando que Jesus estava ensinando lá, quem sabe eles mesmos não facilitaram a entrada deste homem da mão mirrada. Quem sabe eles mesmos não botaram este homem, entra lá que agora nós vamos armar uma peça, uma presepada, nós vamos pegar ele. Entra lá, o homem da mão mirrada. Mas Deus é misericordioso, irmão. Deus, oh glória, Deus ele conhece o íntimo do homem. E a Bíblia diz que no versículo 10, Jesus olhando para ele, Jesus olhando, aleluia, para todos em redor. Ele olha para todos ao redor. Ele está vendo que os olhares de todo mundo estão concentrados nele. E agora ele chama o homem. E ele diz assim, ó. Ei, homem, estende a tua mão para cá. E porventura aquele homem com a mão escondida, com vergonha da sua deformidade. Agora ele rompe a barreira da vergonha. Ele rompe a barreira de enfrentar esta dificuldade. Porque Deus assim ministrou no meu coração que a necessidade gera ausência de vergonha. Então, quando a necessidade é maior, a vergonha é deixada de lado. E agora este homem estende a mão e Jesus assim restitui a sua deformidade. Jesus, aleluia, dá uma ordem, estende a tua mão. E ele assim fez e a sua mão foi restaurada, sã como a outra. E a Bíblia diz que ficaram cheios de furor. E nós já estamos caminhando para o final. A Bíblia diz que ficaram cheios de furor, porque não aceitavam uma cura no sábado, estavam impregnados a liturgia, estavam impregnados a lei dentro do seu coração, mas a lei nada resolve se não houver a misericórdia. A lei é reduzida, a lei é resumida em uma palavra que se chama amor. Então eles estavam pensando somente na lei, que não podia, nas liturgias, nesses parâmetros, a ética, esses éticos aí, nada contra, mas não é o meu chão. Nós temos ética sim, mas a ética do crente continua sendo a Bíblia. A ética do crente, a constituição do crente, não é de 1989, se não me falha a memória, mas é aqui, ó. O crente se baseia pela Bíblia. Nós temos que seguir a lei do homem sim, mas quando a lei do homem, ela fere os padrões de Deus, é melhor obedecer a Deus do que os homens. Então assim Jesus vem para revogar, Jesus vem para quebrar estes paradigmas. E aquele que estendeu a mão, Jesus deu uma ordem, estende a tua mão. Jesus sarou a sua deformidade e este homem foi curado. E assim foi gloriosa a vida deste homem. A Bíblia não diz, mas permite nós pensarmos assim. Este homem agora que teve a sua mão restaurada, foi para o campo, voltou a trabalhar, voltou a sustentar a sua família, a alegria tomou conta, reconheceu que Jesus é o dono do milagre. E assim é hoje. Muitas pessoas acham por quebrar a lei é maior do que o milagre. Se a pessoa tem uma vida assim, não pode ser alcançada. Claro que pode, irmão. Tira esse pensamento da cabeça. Jesus, eu falo mais uma vez, Jesus vem para pecador. Jesus vem para quem precisa realmente. E assim nós chegamos ao final deste vídeo. E a ordem de Jesus é expressa para a tua vida, para a minha vida. Estende a tua mão. Quer milagre? Estende a tua mão. Quer mudança de vida? Estende a tua mão. Quer algo da parte de Deus? Faz a tua parte. Estende a tua mão. Entra com a tua parte, que Ele entra com a dele. Que Deus abençoe a tua vida. E que você possa entender que a oportunidade está lançada para você estender a tua mão. Ele a segura na tua. E vocês começam a caminhar juntos. E Ele vai operando na tua família, vai operando nos teus filhos, vai operando no teu casamento, vai operando nesta porta de emprego que você está pedindo, vai operando, aleluia, nas coisas que você não pode fazer. Porque para Ele, o impossível é a especialidade dele. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma especial.